Estão bem? Amém. Querido, eu tenho todo um cronograma quando eu subo aqui e o pastor Adriano acabou estragando. Quero agradecer. Estou brincando, querido. É só eu pular aqui, deixa eu ver. Cumprimenta. Queridos, eu não sei como foi o seu dia ou como está sendo a sua semana, mas eu sei que se você está aqui, você pode provar da bondade do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus, que bom ver você aqui, que bom ser família com você, que bom poder desfrutar de tudo que está no coração de Deus, e é uma alegria muito grande. Queridos, eu não sei, talvez em algum momento você tenha duvidado do meu amor por você, e eu quero dizer que não duvide, amém? Eu estou numa fase muito intensa mesmo. Eu estou, assim, você está vendo que a gente está cuidando de 2 igrejas. E graças a Deus, daqui a pouco será só uma. Ai, amém? Mas isso tem exigido bastante de mim. Ainda hoje eu conversava com uma pessoa e mostrava para ela qual tinha sido o meu plano, o meu planejamento no início. O nosso calendário para o ano seguinte, ele acontece sempre no final do ano. E nós fizemos todo o calendário de 2025, no final de 2024. E no meu calendário tinham muitas reuniões, eu ia me encontrar com muita gente, tomar café com muita gente, muita coisa ia acontecer. E na verdade todas essas reuniões, esse tempo de mesa, toda essa atenção que eu queria ter dado para vocês, acabou não acontecendo. Não aconteceu como eu imaginava, mas se você participou e está participando da obra, você sabe, né? Eu fiz na obra muitas reuniões com pessoas que eu nem tinha marcado. Então, de alguma forma, a gente pôde viver coisas que não estavam encaixadas e outras que estavam, talvez, dentro da agenda, acabou desregulando. Mas eu quero dizer a você, não duvide do meu amor, não pense que eu te larguei, não pense que eu não estou te pastoreando, não pense, por favor, que eu não estou te amando. Assim, daqui a pouco as coisas se ajustam, e aí a gente vai conseguir alinhar algumas coisas. Fato é que com o crescimento da igreja, talvez a gente nunca consiga mais ser o mesmo pastor de antes. Amém? Eu falei isso esses dias, né? Quando a pessoa não vinha, eu conseguia mandar uma mensagem para ela, dizendo que eu sentia a falta dela no culto. Eu dava boas-vindas para todos os membros, mandando uma mensagem. Meu WhatsApp, toda a igreja tem, todo mundo tem, porque eu sempre quis ser essa pessoa acessível mesmo. Só que a gente se tornou tão acessível que talvez você tenha me mandado uma mensagem e eu não tenha visto. Justamente porque todo mundo, de alguma forma, acaba mandando mensagem. Eu não estou com isso me escondendo atrás de nada, não. Eu só quero que você entenda, de alguma forma, em algum momento você duvidou do meu amor, manda embora esse pensamento. Fique firme que tudo vai bem. Amém? Você diz, pastor, eu não estava nem esperando que você me amasse. Então espere, porque eu quero amar você. Amém? Eu acho maravilhoso, querido, eu não conhecia nenhum de vocês. Para pensar sobre isso. Eu não conhecia nenhum de vocês, mas o amor de Deus nos uniu. A obediência para com o Senhor nos uniu. E se você está aqui hoje, foi porque de alguma forma Deus nos conectou. Amém? Então, quão rápido, ou mais célere mesmo, você entender isso, mais a gente consegue desenvolver, crescer e por aí vai. Amém? Glória a Deus. Você está pronto? Amém. Querido, abre comigo, por favor, em Provérbios, no capítulo 24. Provérbios 24, eu achei bastante interessante. Eu não sabia que hoje quem ministraria seria o pastor Vitor. Ele passou na obra, nós estávamos saindo de lá. E daqui a pouco a gente vai ter que mudar isso, né? Porque a obra hoje, daqui a pouco vai ser a igreja. E a gente vai ter que reformatar isso na nossa mente. Mas ele passou lá e eu perguntei, ele falou que teria que chegar às 7, e aí eu soube que ele ministraria. Eu disse, você vai cantar o quê? E ele, em tom bem educado, e talvez por ser irmão, disse músicas. Lembrando que ele é meu irmão de sangue, ok? Eu acho que nessa hora ele se tratou mesmo como irmão de sangue. E aí eu dei risada e de fato eu fui embora buscar as crianças na escola sem saber do que ele falava, do que ele cantaria. Mas como é maravilhoso o Espírito Santo ser o dono do culto. Esse culto não é meu, querido. Esse culto tem um dono e ele é digno de receber a nossa adoração. Então, de alguma forma, tudo aquilo que nós fomos cantando e ministrando antes da palavra, está corroborando mesmo para aquilo que Deus deseja derramar sobre nós. Amém?
Você está feliz por isso? Amém. Glória a Deus. Provérbios 24, no capítulo 10, no versículo 10, desculpa. Na versão revista Almeida atualizada, diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Aleluia. Põe na tela de novo, por favor. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Deixa esse texto aí, fecha os teus olhos. Pai, eu quero te dar graças. Quão privilegiado nós somos de ter acesso à tua palavra e sermos ensinados pelo Senhor, pelo teu Espírito. O teu Espírito nos conhece, nos sonda, nos ensina acerca de todas as coisas. Eu estou diante de homens e mulheres que desejam crescer, avançar, amadurecer, romper. E quão maravilhoso é olhar para o que nós estamos vivendo hoje e já enxergarmos, Pai, pessoas diferentes, mais parecidas com o Senhor. Já não somos mais quem éramos antes. Isso é devido a caminharmos com o Senhor, sermos teus, pertencermos ao Senhor. E essa noite eu sei que o Senhor deseja comunicar coisas ao nosso coração e nos levar para um outro nível, para um nível mais profundo no Senhor, Pai. E nós nos colocamos à disposição. Eu, como um canal desobstruído, para de fato falar daquilo que está no teu coração, sendo fiel à tua instrução, e cada um dos meus irmãos acolhendo com mansidão a palavra. Pai, em nome de Jesus, eu declaro frutificação da tua palavra, daquilo que será semeado essa noite, na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. 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 Queridos, esse texto veio ao meu coração, e essa ministração, a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Não é a primeira vez que nós falamos sobre isso, mas já falei outrora também, que a palavra não tem uma novidade, né? Você não vai ouvir da Bíblia uma novidade, porque tudo foi escrito há muitos anos atrás. Se você já leu toda a sua Bíblia, você sabe todos os versículos. Eu peguei Uber com uma pessoa esses dias e eu achei engraçado, porque atrás, né, assim, propositalmente estava ali uma Bíblia e um livro, e ele disse para mim depois que é a maneira que ele puxa assunto para ir evangelizando as pessoas, mas ele estava falando para mim de como ele era uma Bíblia ambulante. E é bem engraçado, porque eu fiquei com ele 10 minutos, e eu sei, se você quiser eu sei, ele mora em São Bernardo, perto da casa da irmã, ele é pastor e casou, assim, eu sei. Mas assim, é interessante porque ele estava falando de como ele conhece os versículos, de como ele sabe os versículos da Bíblia. E a Bíblia está de fato acessível a todos nós. Amém? Alguns têm mais facilidade de guardar, outros menos, mas quando você mais conhece e pratica, mais aquilo vai estando mesmo dentro de você, mais vai ficando firme dentro de você. Amém? Agora esse versículo, e nós vamos partir dele mesmo, percebe que a Bíblia não diz que se tiver um dia da angústia? Esse versículo, ele não fala que a angústia vai revelar, ou vai fazer com que você seja fraco. Em que sentido? A angústia não é o kriptonita. Você está comigo? Você lembra do Superman? O Superman tinha força, ele tinha poder, ele voava, ele fazia muitas coisas. Mas a kriptonita roubava a força dele. Está comigo? Ninguém lembra disso. É um exemplo bem prático para que você possa entender. A Bíblia não está dizendo que a angústia vai ser a sua kriptonita, em que você vai ser uma pessoa forte, e quando a angústia vier, ela rouba a sua força. Não. A angústia vem revelar o que está dentro. Então a Bíblia está dizendo que, quando a angústia vier, o dia da angústia vier, porque ele vai vir. A gente não gosta dessa parte. A Bíblia diz que quando o dia da angústia vier, vai revelar algo que está dentro de você. E o que ela vai revelar? Se você é fraco ou forte. Você está aqui? Amém? Então a Bíblia está dizendo que o dia da angústia, quando ele vier, ele vai revelar aquilo que está dentro de você. Eu me lembro, há um tempo atrás, conversando com uma pessoa, a pessoa estava com
estava tendo um surto de pessoas doentes, e aí perguntaram para ele, você foi fazer exame, para saber se você está com alguns sintomas, e ele disse, só está doente quem faz exame. Eu na época dei risada, ele disse, eu só vou saber se eu estou doente, se sair no exame que eu estou doente. Você está aqui, eu sei que é uma justificativa bem chula, mas queridos, a angústia ela vem revelar a maneira como eu e você estamos vivendo. E eu não estou aqui para apontar um dedo para você. Lembre-se, o Evangelho está sempre para nos mostrar como não viver, como nós talvez estamos vivendo. E como nos fazer romper, nos fazer avançar e crescer. Amém? Nós vamos ver na palavra de Deus, queridos, que várias e várias pessoas passaram por momentos angustiantes, desesperadores. Mas nós temos pessoas que tomaram a decisão correta, que tinham dentro delas a coisa correta, e por isso elas tiveram triunfo, sucesso, vantagem diante daquilo que estavam enfrentando. Você está comigo? Deixa eu pegar para você, a palavra angústia no latim, argere, no grego argor, tem a ver com estreitamento, afogar, ser, é algo apertado, sem ar, sem saída, que constrange, oprime. Fica sem respirar, vamos contar aqui até 3, vamos lá. 1, 2, 3, você segura a respiração, ok? 1, 2, 3. É só porque eu preciso falar, que senão vai ficar estranho esse negócio. Quem entrar na live vai pensar, meu Deus, caiu a live, o que aconteceu? Povo doido aí. Mas por que eu estou, queridos, se você ficar, você está sem ar porque você parou de respirar, você escolheu. Mas quando esse direito te é retirado, é angustiante. Você consegue entender? O que ele está falando com relação a ser a angústia é algo que te estreita, que te oprime, que te tira o ar, que te tira o chão, que te deixa sem sentido. Está entendendo o significado? A palavra não está, queridos, aliviando, ou dizendo que quando você bater um vento gelado, você, nossa, está frio. Não está falando disso. Ela está falando de um dia mau, de um dia tenebroso, de um dia ruim. Esses dias eu estava conversando, e eu não quero com isso diminuir o que nós estamos vivendo. Mas eu conversava com os pastores, pastor Ângelo e pastor Fábio, se eu não me engano. E conversando com eles, eu digo, você já pensou como ficaria, ou como fica Paulo, quando olha para nós em pleno século 21, e ele olha para nós com as nossas dificuldades, lamentando loucamente pelo que estamos vivendo, e talvez é porque não pagou um boleto, é porque talvez não comprou o que queria, e ele falando do sofrimento que ele viveu por apanhar, por ser preso por causa do Evangelho, olhando para a gente, chorando porque não pagou um boleto. Você conseguiu ter essa visão? E eu conversava com eles, falei, e aí eu estava brincando, eu disse, cara, você já pensou como Paulo se revira no túmulo, vendo os crentes de hoje em dia falando do que é angústia? Você está comigo? Amém. Quem aqui já apanhou, ou apanhou porque vinha na igreja? Não! A gente muitas vezes está sendo angustiado e passando por pressões de coisas que nós decidimos erroneamente, colhendo coisas que nós plantamos. Mas a Bíblia fala de pessoas que passaram por angústias e momentos, queridos, pior, muito pior do que aquilo que eu e você estamos vivendo e chamando de angústia. E é maravilhoso porque a Bíblia não diz que você não deve chamar. Porque o que é pesado para você, Deus entende o que é pesado para você. Deus não olha para o que é pesado para você e diz, para de frescura. Ele entende, ele compreende. Só que ele te estende a mão e diz, ei, não é esse o seu lugar. Não é aí que você deve ficar. Você entende? Está comigo? Então, queridos, a Bíblia fala, e quando ela fala de pessoas que passaram por pressão, ela está falando de pessoas que passaram por pressão muito diferente das que eu e você estamos passando. E ainda assim, quando você pega aqueles homens, você viu o que o poder de Deus pôde fazer, o que a força em Deus fez eles viver. Como não será maior aquilo que eu e você podemos viver em Deus? Deixa eu ler na versão. Olha que maravilhoso.
A gente falou disso esses dias. Isaías 40, a partir do verso de número 28, na versão da linguagem de hoje, diz assim: será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Nós falamos esses dias. O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Preste atenção, queridos, porque a Bíblia deixa claro, nós vamos ler outros versículos, onde a Bíblia deixa claro que Ele é o Deus da força, que Ele dá força aos seus filhos, que Ele fortalece o cansado, que Ele faz com que o meu e o seu pé não seja vacilante, mas firme. Então Deus está dizendo o tempo todo que Ele é forte, que Ele é capaz, e que você é capaz de viver essa força. Então Deus não está falando que quando a angústia chegar e você se tornar fraco é porque a sua força é pequena, porque de fato não existe um reservatório ou uma fonte para que você seja forte. Deus não está falando quando o dia da angústia chegar e a sua força for pequena, é porque você não foi treinar, é porque você não... Não! Ele dá toda a ferramenta, Ele está conosco, o Espírito Santo está conosco. Eu me lembro de um teatro que eu fiz com a minha esposa, quando ainda éramos jovens, onde nós falávamos sobre correr a carreira, era uma música do apóstolo Eliezer, e ela era o Espírito Santo, não era? Desde lá, né, cara? É porque ela em casa, às vezes, ela é. Porque ela fica tentando me convencer, sabe? E aí, queridos, o tempo todo eu estava lá correndo a carreira, e ela vinha como Espírito Santo, um personal, alguém que está ali, dizendo: vai, você consegue, você vai conseguir, avança, continue. E a peça girava em torno disso. Só que eu e você podemos hoje ter o Espírito Santo do nosso lado, dizendo: vai, você consegue, eu estou com você, você não está sozinho. Mas, queridos, nós estamos tão distraídos, que a gente não está se apercebendo que talvez Ele está do nosso lado, dizendo: vai, você consegue, você pode, você é capaz. Eu fiquei desesperado hoje, eu fui num depósito comprar um material, e quando eu cheguei lá tinha uma criança muito pequena com um celular, e ela estava vendo loucamente vídeos que não tinha nada a ver para a idade dela. Foi desesperador ver que ela estava se expondo àquilo. Mas eu fiquei quieto, eu consegui ficar quieto. E então o pai estava distraído com outras coisas, e ela viu uma coisa que ela não gostou tanto, e ela ficava: pai, pai, pai. E ela chamou o pai dela umas 15 vezes, o pai nem olhou para ela, porque estava distraído com outra coisa. E então ela mudou o vídeo e continuou. E daqui a pouco o pai olhou para ela e disse: pai, eu estou com dor. E aí o pai pegou ela no colo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você tenha o Espírito Santo, né? Talvez, Ele está com você. O Senhor está com você. Mas talvez você está se distraindo tanto com coisas que não te tornam consciente de que Ele está com você, que quando a pressão vem, a impressão que dá é que você está sozinho. Você nunca está sozinho. E quando você se sentiu sozinho, é porque talvez no tempo certo você não deu atenção devida. Queridos, no desespero você nem ouve quem você ama. No desespero você... Eu me lembro que eu fui salvar uma pessoa de afogamento. Você sabia que quando uma pessoa está se afogando, e você chega perto dela, ela não fica conversando com você? Eu fui salvar uma pessoa no mar, então eu chego perto dela, ela me viu, ela se alegrou que eu estava ali, mas sabe o que ela fez? Subiu em cima de mim, porque ela queria respirar. E aí que ela começou a afogar quem? Eu. Porque é isso que acontece. Você está aqui? Porque no desespero e na angústia, se você não é alguém que é fortalecido antes no Senhor, você vai fazer coisas que você nem queria fazer. Você vai se portar como não é nem o perfil de um filho de Deus. E não é por mal, é porque você não se fortaleceu quando deveria.
Você entende o que a palavra está dizendo? Ela não está apontando o dedo para você, dizendo, seu fraco. Ela está dizendo, não, a angústia vai chegar, se fortalece antes. É isso que a palavra está dizendo. Seja forte antes, para que quando a angústia vier, ela não te pegue de surpresa. Você tem estrutura suficiente. No caso do menino que eu fui afogar, quando ele começou a me afogar, porque ele começou a me afogar, né? Só para saber se vocês estão ligados. Eu sei que quando eu fui cheio de boa vontade, eu não fiquei para ele, poxa cara, que ingrato. Você não está vendo o que eu vim fazer aqui? Eu fui, a primeira vez que ele me afogou, que eu vi que ele ia fazer isso, eu subi e dei um soco nele. A hora que eu subi e dei um soco nele, ele ficou atordoado, eu virei ele de costas e saí com ele. Já tinha assistido muitos vídeos. Ficou meio hollywoodiano isso, mas foi real, foi real. É que eu mergulhei no chamado, querido, senão vocês iam me ver na telinha. Você está aqui? Você está entendendo para onde Deus quer nos levar? Querido, olha para a vida de Daniel. A Bíblia diz que Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas é maravilhoso, porque quando vem o decreto e falam para Daniel, vai ler Daniel 6, vai ler Daniel 3, você vai ver a respeito dos amigos de Daniel e de Daniel. A Bíblia diz que quando o Daniel sabe do decreto, ele vai orar. E a Bíblia deixa claro como lhe era de costume. Sabe o que tem acontecido com muitos de nós? Ouviu o decreto, ouviu a sentença, ouviu que deu ruim. Não tem o hábito de orar, mas aí eu vou orar. Pastor, está errado eu ir orar? Claro que não. A questão é que você quer a força de uma vida por um momento de oração. Queridos, a minha e a sua força, ela vem do Senhor, e é uma força inesgotável. Você lembra o que ele falou? Sabe o que é correr e não se cansar? Então a Bíblia está dizendo que eu e você podemos nos fortalecer nele, mas isso tem um caminho para que isso aconteça. Então a Bíblia diz que ele tinha um hábito de orar, e foi justamente pelo hábito que pegaram ele. Por que ele ficou tranquilo quando ele vai para a cova? Porque ele conhecia. Você concorda comigo que a cova dos leões era um dia de angústia para Daniel? Oi? Sim. Não, pastor, o senhor falou de Paulo, eu estou até com receio, de repente leão não é. Não, queridos, era uma angústia para Daniel. Só que Daniel sabia qual era a força dele. Ele sabia quem era o Deus dele. Então quando vem a angústia, ele não se desespera. Os amigos de Daniel tinham vida com o Senhor, tinham comunhão com o Senhor, e no Senhor eram fortalecidos. Quando vem a fornalha, queridos, você não vê desespero. O desespero na vida de um cristão vai revelar a força dele. Salmos 46, 1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O salmista lá no Velho Testamento já tinha entendido que Deus é um socorro bem presente nas tribulações. Eu e você no Novo Testamento, com o Espírito dentro, podemos estar vivendo as tribulações sem entender que Ele é um socorro bem presente. Que Ele está conosco, que Ele nos fortalece, que Ele nos levanta, que Ele nos anima, que Ele nos guia, que Ele nos instrui. Agora é viver com essa consciência. Salmo 28, 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Quando nós vamos para Davi, queridos, preste atenção, porque não se trata dessa força física, não se trata dessa força de ser grande como Golias, de ser forte, não é isso.
Você pode ser alguém forte fisicamente e ser fraco emocionalmente, e ser alguém abalável no dia da angústia, porque a sua força em Deus, ela é fraca. Lembre-se, eu não estou aqui para te apontar um dedo. Deus está aqui nos dizendo: aprenda a desfrutar da minha força. Deixa eu ler para você. A Bíblia diz em 1 Samuel 30, eu vou ler alguns versículos, não sei se você conhece essa história. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e está ferido, e essa estava ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Queridos, vamos lá, aqui a Bíblia não está falando, nesses versículos que eu estou lendo, a Bíblia não está falando o número de soldados, mas quando você lê o decorrer da história, você vê que tem pelo menos 600 homens, porque chega aquela passagem em que 200 não aguentam atravessar o rio, então ficam 200 cuidando das bagagens e 400 atravessam, vocês lembram disso? Amém, está na Bíblia. E aqui a Bíblia diz, queridos, que esses homens de guerra, ao voltarem para sua casa, encontram esse cenário. É um cenário angustiante. Tudo queimado. Não se encontra mais as mulheres, as crianças, todo mundo foi levado cativo. A Bíblia diz que homens acostumados com força, com guerra, com matança, choraram diante dessa situação. Então o texto continua. No 6 diz, põe para mim, por favor, 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Lembra que eu falei sobre alguém que se afoga, afogar quem chega perto? Você está aqui? Foi exatamente o que os soldados de Davi quiseram fazer com ele. Queridos, preste atenção, e eu quero até passar uma visão do outro lado. Talvez você converse com alguém que está angustiado, e nem sempre essa pessoa angustiada está querendo machucar você. Ela talvez vai te machucar, porque ela está angustiada. Então seja você a pessoa madura, para entender que você pode ajudar essa pessoa. Porque talvez na angústia ela vai te magoar, mas ela fez isso só porque ela estava angustiada. E você que tem a força do Senhor, ajude essa pessoa a se levantar. Queridos, quando você fala de guerra, você está falando de um homem proteger o outro. Nunca que você vai para uma guerra independente, sozinho, lutando por você, não. Numa guerra, num conceito de guerra, você luta pelo soldado do seu lado. Isso faz a unidade, isso é o sentido da guerra. Ele não está com homens que ele conheceu passando na rua e chamando, vamos lutar comigo, não. Homens que já tinham lutado com eles outras guerras, homens de sua confiança. A Bíblia fala de um outro episódio em que Davi sussurra o desejo de tomar água do poço de Belém. Sussurra, tem noção do que é isso? Tem não, né? Ele diz, quem me dera beber água do poço de Belém. Queridos, foi o suficiente, ele não pediu, foi o suficiente para os valentes de Davi atravessar o exército inimigo, pegar a água do poço, voltar por dentro do exército inimigo, chegar para o rei e dizer, rei,
está aqui o seu desejo. Meu amigo. E aí tem que ter o coração muito alinhadinho. Porque só você sabe o sufoco que você passou para ir, para pegar, para voltar, para dar água para o rei e ele derramar no chão, dizendo, eu não posso beber esse negócio. Você tem que estar com o coração muito em Deus. Pra você não querer dizer, esse Davi não merecia era nada. Você está aqui? Então eu estou te falando da qualidade dos homens que caminhavam com Davi. Eram esses homens que correm o risco de morrer para saciar um desejo dele. Mas agora, no meio da angústia, esses homens cogitam apedrejá-lo. Eu só quero, eu estou enfatizando esse cenário, querido, porque ele teve, e aí, algumas posições te colocam em um lugar em que você vai ter que ser mais maduro mesmo. Ele teve que assimilar, ele teve que cuidar do coração dele, porque ele já estava angustiado com relação ao que os amalequitas fizeram, mas ele também teve que guardar o coração dele com relação aos soldados. Ele teve que entender, eles estão fazendo o que fazem, porque eles não estão numa boa fase. Sabe em quem ele foi se recobrar? Bota no texto para mim, por favor. Olha o que o texto diz no final. Não lembra mais o texto? Lembrou. Porém, Davi... Em quem? De novo. 1, 2, 3, vamos lá. 1, 2, 3. Você está entendendo, meu amigo? Você está entendendo? Então assim, ele tinha todo o cenário, todo o que estava acontecendo ali. A esposa foi, os filhos foram, tudo destruído, tudo queimado. Os homens de confiança cogitando apedrejá-lo. Ele diz, aqui eu não vou encontrar nada, deixa eu ir para quem pode resolver. E a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor, o seu Deus. O texto continua dizendo que ele pede a estola sacerdotal e ele vai orar. Ele vai orar e ele pergunta, Senhor, o que a gente faz? E Deus diz para ele, corre atrás dos amalequitas que você consegue recuperar tudo. A Bíblia diz que ele vai atrás dos amalequitas, ele recupera todas as coisas. Não só o que era dele, mas pega tudo que os amalequitas tinham roubado de outros povos. Querido, quanto mais tempo você perde chorando, entenda o que eu vou dizer. Quanto mais tempo você perder chorando, mais se distancia aquilo que Deus deseja te trazer de volta. Você está aqui? Eu me lembro que eu estava no segundo prédio. Eu ministrei? Não lembro que eu ministrei. Mas tinha uma família que tomou toda uma fileira. Eles chegaram todos juntos, um pouco atrasados, e a igreja era menor, dava para ver, né? Dava para saber quem era e quem não era. E chegou toda a família e ficou ali, não com cara muito boa, participaram do culto. E quando acabou o culto, veio todos eles para frente falar comigo. Pastor, nós somos membros de uma outra igreja, e nós viemos aqui hoje. E ela apontou para a mulher estava com um rosto muito triste mesmo, semblante muito ruim. E ela falou para mim, pastor, meu marido me traiu com uma pessoa do nosso convívio, e começou a me narrar, e todo mundo que estava ali de alguma forma fazia parte do cenário, né, de família, de amigos, e todos estavam muito angustiados. E queridos, eu nunca tinha visto na vida, não tinha acabado de pregar, desci e tinha uma bomba dessa diante de mim. E eu lembro que inspirado pelo Senhor, eu falei exatamente essa passagem para ela. E eu disse, você tem motivos para angustiar, você tem motivos para chorar. Deus vai entender se você chorar. Mas o quanto antes você se reanimar no Senhor, Deus pode fazer a reviravolta necessária. E queridos, quando eu fui embora, eu fui pesado, sabe? Eu fui embora para casa e por um momento eu quis me entristecer, pensando que eu fui indiferente à dor daquela mulher. E o Senhor logo me advertiu. Porque eu sei que o que eu falei inspirado pelo Senhor. Porque eu quero dizer o que a Bíblia está dizendo. Eu não quis inventar a Bíblia. Mas eu lembro que eu encontrei essa mesma família, tempos depois,
Eles estavam restaurados, a família não se perdeu, eles estavam... E aí, talvez você entrou agora, pastor, eu não perdoaria. Aí, querido, vai se ver com o Senhor, se ajeita aí, não é isso que está em xeque aqui. Mas só quero que você entenda, ela não queria perder a família dela, e ela de fato mergulhou no Senhor, e as coisas foram revertidas. Amém? Por que que Davi fez isso? Era a primeira vez que Davi fez aquilo? Queridos, Davi, ele foi conhecer o Senhor e a força do Senhor diante daquilo? Não. A Bíblia fala de um Davi que tinha comunhão e conhecia esse Deus da força, cuidando das ovelhas, matando o urso, matando o leão, e quando aparece um gigante, ele mata o gigante. Vocês estão comigo? Então, queridos, entenda, para alguém fortalecido no Senhor, o dia da angústia não é um dia temido, não é um dia de medo, não é um dia onde você tem receio de chegar, não é isso. Alguém fortalecido no Senhor, ele vive todos os dias, como qualquer outro. Eu queria conversar, eu vou conversar com o Daniel quando chegar no céu, e vou perguntar para ele, cara, assim, eu sei que mudou um pouco da sua agenda, ter ido para a cova, mas quanto disso mudou no dia seguinte? Você tirou uma licença de uns dias, como que ficou? Você ficou muito abalado? Queridos, entenda, eu sei que a maneira como você reage a uma pressão, tem tudo a ver pela maneira como você foi criado, pelo que você passou. Eu não conheço a tua vida, e eu não estou diminuindo o que você passou, entenda, pelo amor de Deus. Eu só quero que você entenda também, com a mesma seriedade, em Deus existe a força necessária para vencer. Quando nós vamos para a vida do apóstolo Paulo e Silas na prisão, querido, ele só pôde se reanimar no Senhor e louvar o Senhor porque era aquilo, era o cotidiano, era o habitual, era o dia a dia dele. Filipenses 4:11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me, a ser contente, alegre com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, um homem que foi dado como morto em uma ocasião, um homem que foi apedrejado, um homem que foi preso, ele fala a respeito de como ele pôde e aprendeu a passar por toda e qualquer situação. E ele diz, eu posso viver cada uma dessas coisas, porque é Ele quem me fortalece. E ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Paulo pode, você também pode. Você pode todas as coisas, porque é Ele que te fortalece. A Bíblia diz, querido, que o justo ele não fica atemorizado por más notícias. Lembra o que a Bíblia diz sobre a tempestade que bate sobre a casa? O que está firmado na rocha? O firmado na rocha é justamente mostrando a força do seu alicerce. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo pôde adorar ao Senhor, porque ele tinha essa força nele. Esse mesmo homem falou a respeito da força dele, do Senhor. E ele já tinha passado por isso lá atrás, queridos. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso número 8, ele diz, 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele continua, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco,
é que sou forte. O apóstolo Paulo foi, queridos, o homem que escreveu sobre força, mostrou que ele teve um dia de angústia. Ele não foi essa máquina que não vacilou, mas quando ele quis vacilar, ele foi orar ao Senhor, dizendo: Senhor, por 3 vezes ele disse, por 3 vezes eu pedi para que o Senhor tirasse de mim esse espinho na carne, o mensageiro de Satanás. Queridos, você não vai ver, e eu sei que é difícil a gente pensar sobre isso, porque você não vai ver o Senhor indo para Paulo dizendo: poxa, Paulo, não liga para ele não, não fica assim não. Você não vai ver passagens bíblicas onde o Senhor vem alimentar essa nossa angústia, vem alimentar esse nosso vitimismo. Você não vê textos bíblicos onde o Senhor vai dizer: encosta a cabeça aqui, chora, vem aqui, deixa eu te afagar, chora mesmo. Não, não tem. E não é Deus sendo indiferente. Ele diz: meu filho, eu sei. E sabe por que ele pode dizer que sabe? Porque ele passou por aqui. Ele não ficou no trono, ou sendo o verbo, dizendo eu entendo. Ele desceu, ele passou, para dizer: eu sei o que vocês estão falando, eu sei do que vocês estão sentindo. E por isso eu digo, eu vim, eu passei, eu venci, para que vocês, por meu intermédio, pudessem ser vencedores também. Agora é fazer o que precisa ser feito. Queridos, a gente estava aqui agora cantando: o Senhor é bom, não é assim? Você acha que quando você está de repente cantando o Senhor é bom, o diabo não vem e diz assim: mas e seu carro que quebrou? E aí você na mesma hora começa a titubear, é verdade. Mas aí a música continua e você: o Senhor é bom. E você diz: mas e o boleto que você está pertinho de atrasar? Você está comigo? Amém. Queridos, preste atenção, porque o diabo o tempo todo vai nos fazer sair. Ele quer nos tirar dessa arena da fé, desse lugar de confiança, desse lugar de força. O que você precisa fazer é perseverar, é ser constante. Alguém, queridos, preste atenção. Alguém que vai na academia uma vez a cada 15 dias, 2 vezes no mês, essa pessoa vai ter força física? Alguém está com dúvida. Talvez é porque você está tentando ser forte desse jeito. Desculpa desmascarar o seu plano, mas não vai rolar assim. Por quê? Porque nós entendemos que para você trabalhar o músculo, desenvolver o músculo, fazer o músculo crescer, é preciso constância. Você não vai ser forte espiritualmente sem constância. Não vai. Então a sua força nele está atrelada à sua constância com ele. Eu estou falando que você já sabe, querido. Eu estou falando que você já sabe. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6:10. Na versão NVI ele diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Querido, se o seu celular acaba a bateria, você fica falando para ele carregar. Carregue o celular. Eu preciso tanto de você com carga. Vai aparecer carregadores para mim aqui, né? Anúncio de carregadores. Você conseguiu entender o que eu estou falando? Porque quando você quer carregar um aparelho, o que você faz? Você coloca aqui um power bank, ou você vai pôr aqui, e vai até um carregador, não é? Você está comigo? Você faz alguma coisa quando você quer força, energia, para o que você precisa. Por que quando é para você, você não faz? Querido, essa fase de você como um passarinho, que fica assim, esperando vir na boca, isso é talvez para um recém-convertido. Mas se você olhar e analisar,
a vida dos pássaros, eles não passam a vida toda ali. Então, os pássaros, eles dão a comida no início. E quando passou um tempo, eles entendem, agora você precisa ir por você. Agora, sabe o que a Bíblia é maravilhosa? Que ela não diz, querido, que você deve buscar essa força ou que você pode ser alguém fortalecido por você mesmo. Talvez você esteja nesse lugar de angústia e você não sabe nem como ser fortalecido no Senhor. Embora Deus esteja te dando a oportunidade de fazer isso aqui, hoje, de aprender aqui agora. Mas sabe quando eu olho para a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós somos uma família. Eu vou falar de novo. A Bíblia diz que nós somos uma família. Amém. E como família, a Bíblia conta comigo e com você, para nós fortalecermos uns aos outros. Então Deus não está dizendo, se vira, dá seus pulos, sozinho. Talvez você já entendeu, você já é mais fortinho no Senhor, e Ele conta com você para ajudar um irmão, que ainda não entendeu isso, a se fortalecer. Nós temos um irmão da nossa igreja que ele treina há um tempo, e ele foi pegando tanto gosto por isso, que ele foi ajudando outras pessoas a treinar, e ele montava planos de treino, ele ajudava essas pessoas, e hoje ele é influencer nessa área, e ele tem cupom de desconto, por intermédio dele. Mas por que eu estou dizendo isso? Ele era alguém que, porque fazia com constância, pessoas que queriam entrar nessa vida procuravam ele, dizendo, estou querendo viver isso, você pode me ajudar? E ele dizia, claro, aqui ó, começa a treinar assim. Estão aqui? Agora você sabe que, se você procura alguém assim, e ele te dá um plano de treino, e você não treina, você não vai poder pôr a culpa nele? Existem coisas que Deus está falando que você precisa fazer. Existem pessoas que você sabe que precisa caminhar. Existem pessoas que você precisa ouvir, praticar o que está sendo dito. Mas você não vai poder culpar o Senhor, porque Ele está fazendo as coisas acontecer, querido. Você já viu a historinha do homem que está se afogando, e então passa um pequeno barco, e diz, vem, eu vou te salvar. Ele diz, não, eu estou orando, e Deus vai mandar os seus anjos me salvar. Está comigo? E então passa alguém de jet ski e diz, vem, eu te salvo. Ele diz, não, eu estou orando, e Deus diz que vai enviar seus anjos para me salvar. Passa um barco maior, e ele não vai no barco maior, então ele morre. E quando ele chega no céu e pergunta para o Senhor, Senhor, eu criei, eu orei, eu estava certo de que o Senhor enviaria seus anjos para me salvar. E ele disse, eu mandei o João no barquinho, era um anjo meu lá. Eu mandei o Manuel no jet ski. Talvez você está esperando que Deus faça de um jeito, ignorando a maneira como Ele está fazendo. A Bíblia diz que Moisés estava cansado. Ele já não aguentava mais estar com as mãos erguidas. E quando ele baixava, queridos, vamos tentar entrar no cenário. Sabe o que é você estar cansado de levantar suas mãos? Você está cansado de levantar as mãos. E então você... Só que quando você faz isso, você olha lá embaixo, e Manuelzinho tomou uma espadada. Quando você baixou sua mão, o povo começa a apanhar, a perder. Então, o seu levantar de mão já não depende de força ou não. Agora é uma questão de vida ou morte. Está aqui. Então a Bíblia diz que Moisés continua. Só, querido, pessoas, quando viram que ele estava fraquejando, que ele não estava aguentando, a Bíblia diz que Arão e Ur vêm do lado dele e fortalece os braços cansados. Gálatas 6:2 diz, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Romanos 15:1 diz, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que são fracos, e não agradar a nós mesmos. Eclesiastes 4:9-10, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar.
Isaías 41:6, cada um ajuda o outro e diz ao seu companheiro, seja forte. Você está aqui? Você está entendendo alguma coisa do que Deus fez conosco hoje? Deus não deseja ser, queridos, o seu 193, o seu 192. Deus não deseja ser para você essa ligação emergencial. Vem me socorrer. Ele vai te socorrer. A Bíblia não diz que Ele é o socorro bem presente? Ele socorre. Só que, querido, Ele não quer que você seja essa pessoa desesperada. Eu me lembro que teve uma fase da minha vida que eu estava em muitos acidentes. Está comigo? Eu não, mas eu chegava quando o acidente tinha acabado de acontecer. Já falei em outras ocasiões, ajudava muito a resolver, a diminuir trânsito. E eu me pegava dando ordem para as pessoas, né? Então vai você lá, faz isso. E todo mundo fazendo ali. Graças a Deus parou essa parte. Mas eu me lembro de uma vez que eu passei por uma situação em que eu fui socorrer uma pessoa. E então eu peguei o telefone e liguei. Era um conhecido nosso. Eu liguei e disse, eu estou aqui com o seu filho, ele sofreu um acidente. E do outro lado ele diz, ele está bem? Eu disse, ele está bem. E na hora ele disse, se ele está bem, por que não é ele que está falando comigo? E aí esses dias passei por um acidente, socorri uma pessoa. E na hora que falaram, liga você, eu disse, não. Liga você está podendo falar. Liga você e diz que você está bem. Está comigo? Mas, queridos, preste atenção, porque você vai estar sim diante de pessoas, convivendo com pessoas que precisa existir em você esse ímpeto, essa intensidade, essa intencionalidade de ser alguém que vai fazer com que o outro esteja bem. Sabe, talvez a situação vai dizer, você não está bem. E o mundo todo, encontrando com alguém angustiado, vai dizer, a sua angústia é essa mesmo. Eu no seu lugar estaria pior. Nossa, eu estou achando até que você é fortinha, eu no seu lugar já tinha feito coisa pior. O mundo vai fazer isso. Mas entenda, nós que somos cheios de força, porque nós somos cheios dele, nós podemos ajudar as pessoas dizendo, ei, eu vou te ajudar a sair desse lugar. Eu vou te ajudar a não estar nesse lugar, a não fazer desse lugar a sua moradia. Você pode fechar os teus olhos? Pastor, onde eu sou fortalecido? O Neemias entendeu que a alegria do Senhor era a força dele. Mas, queridos, é em meio à adoração que você é fortalecido. É quando você declara e adora um Deus grande que você vai entender a grandeza dele. É quando você adora um Deus forte que você vai entender a força dele. É quando você adora um Deus cheio de sabedoria que você vai entender que ele compartilhou da sabedoria dele com você. Vamos, abra sua boca. Você pode adorar um pouco ao Senhor agora? Nós temos alguns minutinhos. Porque, querido, na sua casa, amolar o seu machado, entenda, vai existir o dia em que você vai precisar do machado para cortar a árvore, e ele não pode estar cego. Amolar o seu machado é em momentos como esse, onde você vai adorar o Senhor, onde você vai ser fortalecido nele, instruído nele. Ele tem força para você, ele tem instrução para a tua vida, nele existe consolo. Você não é definido pela angústia, pelo tempo, pela fase em que você está vivendo. Você tem um dono e ele é forte. Você tem um dono e ele é grande.
Perceba o Senhor dizendo a você: deixe eu te fortalecer, deixe eu ser a sua força. Eu não quero que você confie na força do seu braço, confie na minha força, e não vai faltar vigor. Minha força, tu és a minha força, tu és a minha força, oh, tu és a minha força. Tu és a minha força, oh, tu és meu socorro bem presente. És a minha força, a minha fortaleza. Ele dá força ao cansado, firma os pés vacilantes. Meu porto seguro é o Senhor. Oh, fortalece os meus pés. Tu és a minha força. Fortalece os meus pés. Tu és a minha força. Em ti eu me levanto. Eu não sei como você entrou aqui, querido, mas até mesmo o seu cansaço físico, o Senhor deseja recuperar. Você não está entendendo, esse culto pode marcar a sua vida. Fica de pé, adore um pouco ao Senhor, vamos. Conecte o seu carregador nele. Conecte o seu carregador nele. Conecte o seu carregador nele. Seja fortalecido pelo Senhor essa noite. Existe unção.
Vamos, é nesse lugar, querido. O Senhor está querendo te ajudar. Você vai poder fazer na sua casa, mas esse lugar está querendo te ajudar. A unção coletiva está querendo te fazer romper. Desfrute da unção coletiva. Desfrute da unção coletiva. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Oh! Não é na sua força, diz o Senhor. Levantados nele por ele. Vamos, levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Existe força para a tua vida hoje. Oh! Chaprabacandra que prepoloro pronto quereria prambro. Tria cantroio sobre quereria prambro loia. Tria cantroio sobre que prepoloro pronto broio soie. Chaprabacandra que prepoloro pronto. Fortalece o cansado, dá ânimo ao que estava sem vigor. Teu Espírito, o teu Espírito, o teu Espírito. Eu estou cansado do que eu estou vivendo na minha casa. Eu estou cansado do que eu estou vivendo no meu trabalho. Eu estou, queridos, entenda, o Senhor deseja te fortalecer. Sabe, querido, talvez você tenha passado por um período de angústia no passado,
E talvez você não tenha encontrado em ninguém esse socorro. Talvez você não tenha encontrado em ninguém esse suporte para que te mostrasse que você podia ser forte. Mas eu quero que você entenda, regule o teu coração, ajuste o teu coração, porque você se fortaleceu no Senhor. E uma vez que você fortaleceu no Senhor, Deus quer que agora você seja para alguém aquilo que alguém não foi para você. Deu para entender? Talvez você não teve ninguém te ajudando, mas você foi levantado por Deus, e Deus agora pode contar com você para que você seja a ajuda de outras pessoas. Querido, essa ajuda pode ser em palavras, pode ser em oração, pode ser em oferta, pode ser em abraço. Entenda, Deus deseja usar os filhos que entenderam que a força vem dele para fortalecer outros. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Feche os seus olhos, queridos. Continua aí orando. Eu preciso conversar com quem talvez nunca entregou sua vida a Jesus. Querido, entenda, todos nós, até que sejamos fortalecidos por Ele, e essa primeira força ela vem da tua atitude. Lembra que eu falei sobre você conectar o carregador na tomada? Você precisa ter uma atitude, para que você possa viver daquilo que Deus tem para a tua vida. A primeira coisa que você precisa fazer é se entregar a Ele, é entregar o seu coração a Jesus Cristo. A Bíblia diz que você precisa crer com o seu coração e confessar com a sua boca. E uma vez que você faz isso, você está apto a provar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Existe alguém que entrou aqui essa noite e deseja entregar a vida a Jesus Cristo? Levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Existe alguém? Eu não conheço a tua vida, eu não sei o que você tem vivido, mas se Deus te trouxe aqui essa noite, é porque Ele deseja mudar a tua história. Existe alguém? Levanta a mão bem alto para que eu possa te ver. Talvez você já fez essa oração, mas porque se afastou, desviou o olhar, você foi para longe do Senhor e deseja essa noite se reconciliar com Ele. Existe alguém? Eu não quero saber do que você viveu, eu quero que você tenha novamente a alegria de viver a vida de Deus. Existe alguém? Todos salvos? Existe alguém com alguma dor ou enfermidade? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Eu creio em cura se manifestando. Se você também já entregou a vida a Jesus, mas ainda não foi cheio do Espírito Santo, tendo a evidência de falar em outras línguas, vem aqui na frente, querido. Uma das formas de você se fortalecer no Espírito, deixar o teu Espírito forte, é orar em outras línguas. Essa é uma ferramenta dada do Senhor para os filhos dele. A Bíblia diz em Judas que você pode edificar, fortalecer a sua fé santíssima por intermédio da oração em outras línguas. Então eu quero que você entenda mesmo a importância de orar em outras línguas como sendo uma ferramenta, uma habilidade dada por Deus aos filhos dele, para que você fosse fortalecido. Amém? Eu tenho pedido de oração, estenda as mãos para cá, nós vamos orar pelo Ronaldo Aparecido. Está com câncer no estômago e depressão. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida do Ronaldo. Ele foi diagnosticado com um câncer no estômago, e eu creio agora na autoridade do nome de Jesus, como uma mão que entra dentro dele e arranca esse mal. Eu declaro esse câncer sumindo do estômago dele, Pai. Ele sarado, restaurado, da planta dos pés ao alto da cabeça, sendo um testemunho do poder de Deus andando sobre a terra. Em nome de Jesus, eu declaro a cura completa, câncer sumindo e a depressão também, deixando a vida dele. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.
Glória a Deus. Eu tenho 3 livros para indicar para vocês. É necessário que os cristãos sofram? É uma pergunta, um livrinho bem curtinho, que você pode comprar, ler e crescer. Fé sempre crescente, um livro também muito bom, e essa é a ideia. A Bíblia diz que nós temos uma medida de fé e ela deve crescer, amém? E eu tenho um último livro, não menos importante, O Preço Não É Maior do que a Graça de Deus, amém? Então eu mesmo fui até o Verbo Shop, separei esses 3 títulos, para que você pudesse de alguma forma entender que essa indicação vai fazer com que você possa crescer, amém? Amém? Glória a Deus. Você pode se sentar.